Tudo o que está acontecendo hoje no mundo, principalmente no Oriente Médio, não é por acaso. Há milhares de anos, profecias bíblicas já previam movimentos, conflitos e decisões que estamos presenciando agora. E entre os principais protagonistas dessa história profética estão duas nações, Israel e Irã. Hoje, você vai entender por que o Irã tem tanto ódio de Israel, qual é o papel dessas nações no fim dos tempos e como esse conflito começou. O que parecia apenas uma disputa política ou religiosa, na verdade tem raízes profundas na história, nas escrituras e no cenário profético do fim dos tempos. Prepare-se para enxergar os acontecimentos atuais com outros olhos, os olhos da verdade. O Irã nas profecias. A Bíblia menciona de forma clara nações que se levantariam contra Israel nos últimos dias. Uma dessas nações é a antiga Pérsia, hoje conhecida como Irã. No livro de Ezequiel, capítulo 38, é descrita uma grande coalizão de povos que atacariam Israel. Dentre os nomes, vemos Gog, Magog, Togarma e sim, a Pérsia. Essas profecias falam de um tempo em que Israel estaria isolado, mas protegido por uma força divina. Uma proteção que não depende de exércitos humanos, mas da mão de Deus. Segundo os textos sagrados, aqueles que tocarem em Israel estariam mexendo com a menina dos olhos de Deus, e isso traria consequências inevitáveis. Outros livros proféticos, como Daniel e Apocalipse, também apontam para alianças entre nações do Oriente e conflitos em Jerusalém como sinais do tempo do fim. O papel da Pérsia, Irã, como um dos principais inimigos de Israel, é algo que se repete nos textos antigos. Isso mostra que os conflitos modernos não são apenas geopolíticos, eles estão enraizados em um cenário profético e espiritual. Por que o Irã quer destruir Israel? Mas por que tanto ódio? O Irã é uma república islâmica xiita, com um governo teocrático que acredita ser seu dever eliminar o Estado de Israel. Para eles, Israel representa uma afronta religiosa e política no coração do mundo árabe. Além disso, eliminar Israel seria um passo importante na visão do Irã de estabelecer sua liderança sobre todo o Oriente Médio. Essa motivação vai muito além da política. É uma missão ideológica e religiosa. O regime iraniano prega que o desaparecimento de Israel é necessário para a chegada do Mahdi, uma figura messiânica no Islã xiita. Assim, atacar Israel não é apenas uma questão estratégica, mas parte de uma missão espiritual e apocalíptica. O ódio ao Estado judeu também é alimentado pela propaganda oficial iraniana, que ensina desde cedo às novas gerações que Israel é o inimigo a ser combatido. Além disso, o Irã investe bilhões em grupos terroristas como o Hezbollah no Líbano e o Hamas em Gaza, com o objetivo claro de enfraquecer Israel por meio de ataques indiretos. A escalada de conflito nos dias de hoje. Nos últimos anos, vimos ataques reais entre essas nações. Israel atacando estruturas iranianas na Síria, o Irã respondendo com ameaças e movimentações militares, lançamentos de foguetes e atentados. O mundo inteiro observa em alerta, mas quem conhece as Escrituras sabe. Esses eventos estão seguindo um roteiro antigo, traçado por Deus. Israel também já realizou operações secretas dentro do próprio território iraniano, atingindo instalações nucleares e cientistas envolvidos no projeto de enriquecimento de urânio. Tudo isso aumenta a tensão e aproxima o mundo de um confronto aberto. A Bíblia não apenas prevê o conflito, ela revela o desfecho. E esse desfecho é claro: Israel não será destruído. Deus promete intervir, de forma direta, para proteger seu povo. Não importa o tamanho do exército inimigo, não importa a tecnologia envolvida. Quando Deus decide agir, nenhuma força humana é capaz de resistir. Como tudo começou? A raiz do conflito. Para entender por que Israel e Irã estão em constante confronto, é necessário voltar no tempo. Antes da Revolução Islâmica de 1979, Irã e Israel mantinham uma relação relativamente estável. Ambos viam vantagens estratégicas em manter laços econômicos e militares.
Israel, inclusive, ajudou o Irã em diversas áreas, e os dois países chegaram a cooperar secretamente em projetos armamentistas. Mas essa relação mudou drasticamente quando o Shah do Irã foi deposto e o Ayatollah Khomeini assumiu o poder, implantando uma república islâmica xiita. O novo regime rompeu todas as relações com Israel, classificando o país como o Pequeno Satã, enquanto os Estados Unidos eram o Grande Satã. Desde então, o discurso iraniano se intensificou, promovendo campanhas contra a legitimidade do Estado de Israel e apoiando grupos como o Hezbollah e o Hamas, que têm como objetivo declarado a destruição de Israel. Essa ideologia passou a fazer parte da identidade política e religiosa do regime iraniano. E ao longo das décadas, foi reforçada por conflitos regionais, interesses geopolíticos e disputas indiretas em países como Síria, Líbano e Iêmen. O Irã acredita estar cumprindo um papel profético ao desafiar a existência de Israel. Por outro lado, Israel vê no Irã uma ameaça existencial, especialmente por causa do avanço no programa nuclear iraniano. Diversos líderes israelenses já declararam que não permitirão que o Irã desenvolva uma arma nuclear. E isso coloca as duas nações em um caminho perigoso, com tensão constante. Além disso, o Irã não age sozinho. Ele forma alianças com outros países e grupos radicais para enfraquecer Israel. Estamos vendo isso hoje, com a formação de eixos de resistência anti-Israel espalhados pelo Oriente Médio. O chamado Eixo da Resistência é formado por Irã, Síria, Hezbollah, Hamas e outros grupos armados. Tudo isso confirma o que a Bíblia já havia revelado. Nos últimos dias, várias nações se uniriam contra Israel. E mesmo diante do isolamento, Israel permanece firme, cumprindo um destino profético e desafiando todas as probabilidades. O significado para os tempos do fim. Diante de tudo que estamos acompanhando, surge uma pergunta inevitável. O que esses acontecimentos revelam sobre o fim dos tempos? As Escrituras afirmam que, antes da volta do Messias, o mundo enfrentaria um período de grande tribulação, um tempo de engano, guerras, alianças perigosas e perseguição ao povo de Deus. O cenário atual nos mostra que muitas dessas profecias já estão em andamento. O conflito entre Israel e Irã e a formação de alianças contra Jerusalém são apenas partes de um plano muito maior. Segundo Zacarias 12, todas as nações se reunirão contra Jerusalém, mas Deus defenderá a cidade. Ezequiel 38 e 39 falam de uma guerra liderada por Gog, da terra de Magog, uma coalizão de nações que incluem a Pérsia, tentando invadir Israel. Mas será nesse momento que Deus mostrará seu poder, derrotando os inimigos de maneira sobrenatural. O aumento de conflitos, o avanço de ideologias anticristãs e o crescimento da perseguição religiosa pelo mundo indicam que estamos nos aproximando rapidamente de eventos que marcarão uma virada na história da humanidade. Mas há uma esperança. O mesmo Deus que protege Israel também promete trazer salvação e restauração a todos os que o buscam. Por isso, é tempo de vigilância, tempo de se firmar na fé, tempo de reconhecer os sinais e se posicionar do lado certo da história. Conclusão: o mundo está em guerra, e essa guerra vai além das armas. Israel e Irã não são apenas nações. Representam polos opostos em um conflito milenar. De um lado, uma nação que carrega a promessa de Deus. Do outro, um regime que construiu sua identidade em oposição direta a essa promessa. O que vemos hoje é o cumprimento exato do que as Escrituras anunciaram. E a cada ataque, a cada ameaça, a cada nova movimentação no Oriente Médio, nos aproximamos mais do clímax profético que a Bíblia descreve. A pergunta que fica é: estamos preparados para o que vem por aí? Se essa mensagem trouxe clareza para você, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Aqui no Chamado de Gênesis, nós buscamos não apenas informar, mas revelar as verdades espirituais por trás dos acontecimentos do mundo.